Bom, então, boa noite para vocês, né? A gente está começando aqui mais uma aula de Fundamentos de Instrumentação, aula 6, Sistema de Unidades, Medição, Grandezas, Métodos, Normas e Aplicações. Então, a parte 3, o objetivo é encerrar hoje, né, o assunto. Claro que a gente não esgotou o assunto, porque é muito amplo nessa parte aí que a gente está discutindo. Isso aí dá, inclusive, um curso, né? Se a gente for trabalhar a questão da metrologia, ela dá um curso. Mas, como eu disse a vocês, eu estou trabalhando assim de uma forma mais direcionada, porque o foco nosso aqui são os instrumentos, né? Então, o objetivo é esse. Bom, então, para a gente não demorar, né, vamos avançar aqui. É o seguinte, o objetivo nosso, pessoal, continua os mesmos. Entender o sistema de unidades de medição e instrumentação, conhecer sobre as características e padrões do instrumento, estabelecer os conceitos de erro de medição, exatidão e precisão nos processos de medição, e eu poderia até acrescentar também, né, nos instrumentos, conhecer as principais grandezas utilizadas na instrumentação, conhecer sobre normas e métodos de medição aplicados à área de instrumentação e controle. Então, o que acontece? Thales e Renata, eu estou preparando mais algumas aulas assíncronas para vocês assistirem, tá? A partir dessa semana que vem, são aulas, assim, curtas, né? São aulas pequenas, para ajudar a melhorar um pouco mais essa parte, pelo menos aquela parte que seria interessante vocês não deixar de ficar, assim, por dentro, né, diretor? Até para completar, né, o nosso planejamento. Então, eu vou estar divulgando para vocês oportunamente os links para que vocês possam assistir. Inclusive, vai contribuir também na finalização desses trabalhos que vocês estão fazendo. Thales e Renato, olha só. Conceito de instrumentos. Nós já trabalhamos várias vezes esse conceito aqui, mas veja bem o que está escrito aí. Olha, qual a finalidade dos instrumentos? Para que eles foram criados? Né? Para que servem os instrumentos? Serve para medir, transmitir, detectar, indicar, visualizar, registrar e controlar as variáveis de processo. É claro que o controle não é feito diretamente pelos instrumentos, mas uma vez que tudo que é coletado, né, as informações ali que são traduzidas, não é isso? Elas vão para um sistema inteligente para que esse controle seja feito. Mas eu queria deixar claro para vocês aí o seguinte, que se a gente não tem os instrumentos no nosso sistema, nada pode ser feito. Concorda comigo? Então, se eu não consigo quantificar, se eu não consigo, por exemplo, digamos assim, medir uma grandeza, né? Se eu não consigo levantar dados, se eu não consigo, por exemplo, analisar uma variável de processo, nada nada que faz parte da planta, né, dessa estrutura da planta, que esteja um pouco mais adiante, vai fazer sentido. Então, o instrumento ele é fundamental em todo o processo. Por isso que nós chamamos de instrumentação. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, de instrumentação industrial, então a base, né, ela está justamente no instrumento. Então, o elemento principal aqui, a gente vem falando de muita coisa, né, ao longo do semestre, mas agora a gente, né, finalizando essa parte aí da unidade 6, eu estou frisando bastante essa questão para vocês, porque é fundamental que vocês entendam que o instrumento ele é a base, né, de tudo, de toda essa estrutura, né, que a gente chama de instrumentação industrial. E aí nós temos instrumentos, né, assim, diversos tipos. A indústria, né, tem desenvolvido aí diversas tecnologias que, inclusive, né, favoreceu aí a criação, né, e desenvolvimento de instrumentos mais inteligentes, né, que trabalham aí associados a outros dispositivos. Então, não é simplesmente aquele termômetro lá, ou aquele manômetro que a gente conhecia, né, anteriormente, e era simplesmente para poder ali registrar um valor,
Mas muitas vezes nós temos instrumentos aí, vocês viram isso, né? A gente já vem falando sobre isso, inclusive no trabalho que vocês fizeram. Vocês podem perceber que para variáveis, por exemplo, de natureza mais complexa, também é necessário ter instrumentos especiais para que sejam realmente utilizados ali com uma finalidade bem direcionada e bem específica. Aqui nós temos um quadro de classificação que vai ajudar a gente a entender um pouco mais disso que eu estou falando. Então, no aspecto da instrumentação, se a gente fosse distribuir os instrumentos por função, então ele teria, por exemplo, aí o campo da medição, pura e simplesmente, né, a medição, mas ele pode também medir e atuar, ele pode ter uma função associada, agregada, né, ao próprio instrumento, e ele pode atuar também ali junto com, até mesmo junto com os elementos finais de curso, ou junto com os controladores, com os registradores, com os integradores, que são os outros componentes da malha, tá certo? Então é bom a gente entender, não pensar no instrumento só como se fosse um item isolado, mas entender ele como um todo, que ele é parte integrante de uma estrutura maior, né? E aí é importante a gente ver ele dentro do contexto, e não um instrumento isoladamente ali para fazer uma função ali específica. Não, ele faz parte de um projeto, de uma estrutura maior, tá bom? E esse contexto aí do instrumento, ele vale tanto se o processo for manual, então a instrumentação ela não vai só no âmbito da automação. Então, tanto para processos manuais, que inclusive ainda existem, né? Alguns processos, muitas vezes, eles carecem, né, de automação, outros não, né? Às vezes, de repente, permanecer como processo manual ainda é interessante para alguns casos. Obviamente, isso não é a tônica, né? A tônica normalmente é realmente, né, digamos assim, facilitar a vida do homem, né, no sentido aí. Mas a medição, ela está nas duas esferas, né, vamos dizer assim. E aí nós já vimos aqui no curso também, inclusive na aula passada, a gente discutiu o conceito de processo-medição, que está mais voltado ao conjunto de operações, né, os meios, né, e os métodos de realizar as medições, e também vimos o conceito de sistema de medição. E aí nós vimos os elementos básicos, né, que fazem parte do sistema de medição, o método mensurando, né, o instrumento em si, a parte, né, física aí, né, o operador, o ambiente, tudo isso para a gente conseguir atingir o nosso objetivo e obter aí o que a gente chama de resultado de medição. Então isso aí foi objeto nosso da aula passada. Nós vimos também já anteriormente, né, assim, a configuração das malhas, né, o que é uma malha aberta, o que é uma malha fechada. Falamos um pouco na aula passada a respeito dos distúrbios, né, que ocorrem, né? Lembrando, gente, que quando eu falo de distúrbios, o fato da malha ser aberta, isso não vai dar a ela, né, assim, a conotação de não ter nenhum tipo de distúrbio. Na realidade, o distúrbio existe. A questão toda é que não existe essa retroalimentação aí, né? Então, mas aí, como se diz, né, a questão assim, mais direcionada para a parte de medição, se a gente for imaginar que o distúrbio existe, portanto, nós temos aí uma situação que pode também acarretar em erros de medição, né? Então, as entradas e as saídas, elas são afetadas da mesma forma, tá certo? Eu lembro que eu comentei com vocês o que é um erro, né, externo, né? Normalmente ele produz um sinal indesejado, vem de fora para dentro da malha, e também aqueles distúrbios que estão internos, né, que vai provocar o que a gente chama de erro atuante, que é jamais estar associado à parte de estrutura interna da malha. Então a gente precisa trazer todos esses conceitos novamente à tona para a gente continuar a trabalhar a ideia aqui e tentar mostrar para vocês, né, de que forma, né, que o processo de medição ele precisa ser considerado, né? Então, instrumento, basicamente, o instrumento que está lá no início do processo, que eu estou chamando de elemento primário, já que é ele, né, que vai sofrer o primeiro estímulo,
né, que vai receber ali a primeira, é como se fosse mesmo o ponto inicial, né, o ponto de partida. Então, ele ali já começa todo o processo. Então, aí nós temos esse fluxo que foi mostrado para vocês. Então, basicamente, ele vai caracterizar o nosso sistema de medição. Então, se você tem o sensor na ponta, na entrada, e logo em seguida, a partir dele, você tem uma sequência, é isso? De transferência de informações que vai chegar até no usuário, ou de repente, né, se for uma malha, né, ela vai passar ainda pelo controlador, pelos outros dispositivos da malha. Então, toda a informação, ela é, digamos assim, ela circula, né, pelo processo. E aí, junto com os valores, né, essas informações estão também associadas os erros, né, e ali toda a informação pertinente à malha, né. Nós temos aí um pequeno diagrama aí que mostra, olha, né, o U e o D, né, que são essas duas variáveis aí, de forma resumida, mostrando, por exemplo, como que funciona o fluxo de informação, e o Y, né, que é a quantidade que se deseja regular, quer dizer, o somatório aí de U mais D para formar Y. Isso tudo vai acontecer dentro da estrutura da malha, de um modo geral. Obviamente, perpassando aí por todos os componentes que fazem parte da malha. Então, o que na verdade é bom a gente entender aí, principalmente para o pessoal técnico, né, para a equipe aí de engenharia, pessoal que está responsável, né, tanto pelo projeto, né, do sistema, ou da malha, como queiram, como também aqueles que estão mais ligados à parte de manutenção, ou mesmo no gerenciamento, né, do sistema, nós precisamos começar a entender que o sistema de medição, ele funciona também como um processo. Então, uma coisa é o sistema de medição, está aqui, não é isso? Aí em linhas gerais. Mas ele vai funcionar como um processo. Então está dizendo para nós aí o seguinte, que medições de má qualidade vai acarretar em quê? Em decisões de má qualidade. O que é que acontece? O tratamento do fluxo de informações é muito importante. Então, o processo decisório, né? Quer dizer, não estou falando da decisão da parte informatizada do processo. Eu não estou falando especificamente do controlador, mas estou falando do processo decisório como um todo. Porque nós vamos ver, por exemplo, que as informações que são tratadas dentro do sistema, elas também são importantes, inclusive, para a parte de gestão do processo industrial, né? Nós vamos ver lá mais no final dessa apresentação que o ato de medir, ele não é simplesmente o ato de quantificar uma variável. É muito mais do que isso. Isso vai impactar, inclusive, em questões econômicas, em questões de gerenciamento, tá certo? Você vê, por exemplo, qual que é a preocupação principal hoje dos gestores que estão aí dentro das empresas em relação ao fluxo de processo? É justamente a questão econômica, a produtividade, por exemplo, a qualidade do produto. Então, o tratamento de informações, no que diz respeito às medições, é muito importante. Porque como o elemento primário está lá na ponta, no início, como eu disse, é através dele que tudo vai acontecer. Então, os erros, né, essas variáveis aí, acometidas de erros, né, os níveis de incerteza precisam ser trabalhados aí, né? E é para isso que existem as tecnologias e o desenvolvimento de toda essa estrutura, tentando o máximo possível e modernizando aí cada dia mais para que a gente tenha sistemas de melhor performance possível, né? E isso é o desejável, né? Então, pessoal, veja bem, ainda falando a questão do erro, já que é o nosso ponto crucial aí, né? Nós vimos da aula passada que não existe medição 100% exata, então o erro ele é um fator recorrente e ele está aí dentro do processo. Então essa estrutura que está mostrando aí para vocês, olha, nós temos aí o seguinte, que o valor indicado, olha, a indicação, por exemplo, é aquele valor de registro, que pode ser aquele valor ali no instrumento, ou na tela, né, da malha, ou que está ali no banco de dados, né, do sistema. Essa indicação, quando ela é diferente do valor verdadeiro, que o valor verdadeiro é o valor teórico e, de certa forma,
ele é um valor inexistente, se você for analisar, mas ele é um valor de referência, né? O valor verdadeiro ele vai sempre existir como referência principal. Então, por exemplo, se o meu valor verdadeiro, exemplo, né, ele é 10 bar de pressão, né, no caso aí, a unidade bar, a minha medição, então a minha indicação do instrumento, se ela não for necessariamente 10 bar, então significa que eu tenho um erro. Então, e esse erro, normalmente a gente trata ele como erro de medição, não importando se existe algum tipo de situação adversa que está provocando esse erro. Mas uma vez que o valor diverge, ele é divergente, portanto, o erro existe. E aí, como é que funciona essa questão do erro? O Renato e o Thales, vocês estão vendo aí esse diagramazinho aí, olha? Uhum. Tá dando para ver, pessoal. Essa linha preta aí, olha, essa linha vertical que está na direita, está escrito aí, o valor verdadeiro. Correto? Isso aí é um gráfico para a gente tentar entender a lógica do valor verdadeiro. O valor medido é esse que está tracejado aí. Então, por exemplo, quando eu tenho uma diferença substancial que vai provocar um distanciamento entre um valor e outro, então aí eu tenho erro. Então, aquela diferença que eu acabei de falar para vocês aí, olha, que eu estou chamando de erro de medição, ela se dá justamente por essa variação que existe aí entre o valor verdadeiro, que eu estou chamando de VV, e o valor medido. Então, se eu fosse calcular o erro, por exemplo, por essa relação que está aí, dá para a gente entender de forma bem simples e bem genérica, né? Que erro é igual a indicação menos o quê? A diferença, né? A indicação e o valor verdadeiro. Então, aí eu tenho o conceito de erro. Então, o erro de medição está presente cada vez mais, né? Que a indicação do sistema de medição não coincide com o valor verdadeiro do mensurando. Eu tenho lá, por exemplo, o valor verdadeiro lá de 100 bar, pressão. Valor medido, 99,998. Então, eu tenho uma diferença. Portanto, eu tenho erro. E aí, os erros, eles podem acontecer de várias formas. Aqui na instrumentação, né, é claro, né, se a gente for, vai depender do processo, se ele é automático, se ele não é, se ele é manual, o que for. Mas, de modo geral, os erros sempre acontecem e existem vários tipos de erro. O erro pode ser grosseiro, né? Quando você não... Normalmente, quando a leitura, né, ela é feita de forma equivocada, ou às vezes o instrumento, né, ele provoca essa divergência na leitura. O erro pode ser acidental também, aí já está mais uma questão mais pessoal, né, associada ao operador. O erro também pode ser de paralaxe. Esse erro de paralaxe é muito comum em instrumentos de medição linear na área de instrumentação mecânica, principalmente paquímetro, micrômetro, esses aparelhos, relógio comparador, por exemplo. Esse erro de paralaxe está mais, é como se fosse um erro visual, né? Como se fosse um reflexo, às vezes na hora de enxergar a leitura ali, tem um pequeno engano ali com relação à escala, né, do instrumento. E tem o erro de zeragem também, muito comum. Professor, Foi. pode ter o erro que ele já é esperado, tipo assim, o equipamento ele não consegue ter a precisão necessária? É o que mais acontece. Isso aí, principalmente por equipamento que não está calibrado, às vezes ele foi aferido, mas ele não está calibrado, tá ali dentro dos padrões, porque sempre tem que existir uma referência, viu, Thales? Por exemplo, quando você pega lá vamos pegar um manômetro, ele está instalado lá na linha, por exemplo. Como é que você sabe realmente que ele está fazendo o trabalho dele adequadamente? Então, ele vai ter que ser, digamos, né? Se tiver algum problema ali, uma divergência, talvez o problema esteja no instrumento. Às vezes, você tem que retirar aquele instrumento e levar para uma bancada de teste, para você fazer o teste, a avaliação dele. Aí ele vai ter que ser comparado com um padrão de referência, para verificar se realmente ele está funcionando adequadamente. Isso é o que mais acontece. Termômetro, manômetro, qualquer tipo de instrumento que está ali na linha, ele é passível de ter esse tipo de problema, né? Seja um problema interno do próprio instrumento, ou um problema de, digamos assim, até mesmo de qualidade, né? Relacionado à qualidade do instrumento. Então, existem N situações ali possíveis, né? Imagina só uma planta aí com
vários dispositivos de medição, tudo espalhado, como é que você controla a qualidade desses instrumentos? Então, tem que fazer um trabalho rigoroso, principalmente assim, no que diz respeito à manutenção preditiva, né? Você acompanhar os dados de monitoramento ali do sistema e tentar enxergar e ter consciência de que o problema pode estar no próprio instrumento, né? E aí pode ser problema estrutural do próprio instrumento, mas também problema relacionado aí à questão dele mesmo, pelo próprio desgaste. Às vezes ele já é um instrumento que já é mais antigo, entendeu? Então isso acontece demais. Então, erros de medição, gente, existem uma série de situações possíveis aí, tá? Então, como vimos, toda medição realizada apresenta algum tipo de erro, sendo que alguns podemos evitar. Olha que interessante. E existem situações que a gente não consegue evitar. E aí a gente vai ter que arrumar uma forma de controlar. O controle do erro. Você não elimina 100% do erro. Nós temos que trabalhar com essa lógica, tá certo? Você não precisa pensar que a planta industrial está 100% exata, trabalhando em cima ali dos valores. Não. Então, como que a gente vai fazer para tratar esses erros? É isso que é a grande questão da instrumentação, né? Então, os sistemas, eles são projetados e dimensionados dentro dessa lógica, né, de consciência de que o erro existe e ele precisa ser tratado. E aí, gente, o que acontece? Aquele valor medido lá em cima, olha lá, o valor medido é igual ao valor de referência mais o erro, né? O valor de referência é o VV, que é o valor verdadeiro, que é aquela formulinha que eu mostrei para vocês lá atrás. Porém, ela está invertida aí, né? E aí, no caso, no que se trata, né, em se tratando de erro de medição, nós temos basicamente dois tipos de erro. É como se fossem duas classes. Né? Esses erros que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, eles podem acontecer dentro dessas duas classes que eu estou mostrando aqui. O erro que a gente chama de erro aleatório, ele está mais relacionado à variabilidade das medidas. Vou mostrar daqui a pouco como funciona isso. E o erro sistemático é o que a gente chama de erro de tendência. Né? De tendência. O que provoca isso? São uma série de fatores que fazem parte dos instrumentos que estão ali o tempo todo. É claro que os erros, né, de um modo geral, como eles estão associados ao sistema de medição, olha lá, está aí o sistema de medição. Ou ele pode vir pelo método, ou ele pode vir através do mensurando, ou ele pode vir através do instrumento de medição, né, que é esse que o Thales falou aí. Pode ser através do operador e do ambiente também. Tudo isso pode afetar o resultado de medição. Então, de modo geral, né, quando a gente fala de erro, né, então existe duas classificações básicas. E tudo que acontece em termos de erro está tendo essas classes aí. Ó. Ou ele vai ser aleatório, ou ele vai ser sistemático. No caso do erro aleatório, a gente normalmente analisa também o que a gente chama de repetitividade. Isso tem a ver com a questão do instrumento, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, para vocês. E também tem o conceito de reprodutibilidade. Né? Então, essas duas questões aí, repetitividade e reprodutibilidade, está dentro da questão da variabilidade e está dentro do conceito de erro aleatório. Se a gente conseguir começar a entender essa estrutura que está aí, a gente vai começar a entender o seguinte: por que os erros acontecem? Né? E aí você vai começar a classificar esses erros e atacar cada um deles. Né? Porque você vai descobrir a fonte de erro. Né? O que está acontecendo? Ah, é no instrumento? É no operador? É no mensurando? É o ambiente? É o ambiente interno da malha, externo da malha? Ah, é um distúrbio que provocou, que está causando aqui esse erro, ele está associado ao resultado de medição. Porque o erro provocado, o erro externo, ele é associado, quer dizer, ele se soma, né, a própria informação que está ali presente na malha. E aí ele passa, né, a fazer parte também. E eu preciso tentar descobrir o que está acontecendo. Olha, dentro do conceito ainda de erro, né, analisando
os conceitos, normalmente a gente trabalha com dois conceitos importantes. O primeiro, a gente precisa entender o que é exatidão. Tá, Thales? Né? Exatidão, o que é exatidão? E o que é precisão? Eu não posso falar, por exemplo, que o meu instrumento é exato. Né? Agora, vamos falar de precisão do instrumento. Né? Será que existe isso? Olha lá, o que é exatidão, então? Eu tenho esse gráfico aí, que vai mostrar para a gente, eu queria que vocês entendessem isso aí, olha. O primeiro caso aí, ó, exato e preciso. Vocês estão vendo uma parte vermelhinha? Isso aí é como se fosse um alvo. Vou pensar como se fosse um alvo. Essas bolinhas amarelinhas, tá vendo, Thales, Renato? Olha, tem umas bolinhas amarelas aí, tá vendo? Então, no caso, esse primeiro caso aí, olha, se eu consigo, digamos que eu estou dando um tiro ao alvo, né? Digamos assim, a grosso modo seria isso. Mas cada bolinha amarela dessa aí poderia ser também uma medição que eu fiz. Digamos que eu fiz várias medições e eu acertei a parte vermelha. Então, quanto mais concentrado o meu resultado em cima do meu alvo principal, que é a parte vermelha, significa que eu tenho boa precisão e boa exatidão. Essa é a melhor condição para mim. Então, por exemplo, o meu instrumento ele mede instantaneamente vários valores. Pensa lá um manômetro, por exemplo, instalado na linha. O tempo todo ele está efetuando a medição ali. Mas qual é o resultado que eu tenho de forma instantânea para cada tempo que eu considero ali? Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Então, ele tem ali um período de medição. Dentro desse período de medição, ele vai realizar várias medições. E aí eu vou ter ali vários resultados de forma instantânea. Isso tudo é registrado. No segundo caso aí, que está logo abaixo, você pode ver que existe uma pequena variação das medições, que essas bolinhas amarelas, em relação ao alvo, que é vermelho. Porém, elas estão ainda um pouco concentradas, ou seja, uma junto delas. Os valores são muito próximos. É como se o resultado de medição atingisse valores muito próximos. Porém, deslocou um pouco fora do alvo principal, que é a parte vermelha. Essa parte vermelha é como se fosse o meu valor verdadeiro, né? Então, nesse caso aí, eu vou ter precisão boa e exatidão fraca. Então, olha bem, existe precisão boa, mas a exatidão minha não está muito legal. Por quê? Porque afastou do meu alvo principal. Ou seja, existe uma diferença agora em relação ao meu valor verdadeiro. Do lado direito, na parte de cima, nós temos aí, olha, precisão fraca e exatidão aceitável. Por quê? Porque aproximou da parte vermelha. Então, a exatidão, ela ganhou destaque aí, né? Quer dizer, o sistema meu, ele tem uma boa, né, digamos assim, exatidão, porém eu perdi precisão. Por quê? Porque os valores amarelinhos aí, ó, as bolinhas amarelas, ficaram mais distantes uma da outra, ou seja, elas começaram a se distanciar um pouco mais. Na verdade, né, dentro de uma lógica estatística, é como se eu tivesse uma pequena dispersão, quer dizer, começou um processo de dispersão. E no quarto caso aí, que é a minha pior situação, aí eu já tenho precisão fraca e exatidão fraca. Por quê? Porque além de eu não ter uma exatidão em relação ao valor verdadeiro, que é essa parte vermelha, os valores que eu obtive como resultado de medição também estão muito diferentes de um em relação ao outro. Portanto, a precisão também é fraca. Então, dentro de uma lógica de um processo de medição, eu preciso entender que essas situações aí são 4 situações possíveis que vai definir para mim, né, do ponto de vista da análise, como que está o nível de exatidão e de precisão do meu sistema. E isso tudo, gente, está diretamente relacionado aos meus instrumentos. Não é só um instrumento. Eu poderia analisar também esse conceito associado a um instrumento, mas também aplicar esse mesmo conceito a todos os instrumentos que estão ali na minha malha, funcionando de forma contínua, né? Efetuando ali uma série de medições o tempo todo. Agora, você imagina como que isso funciona num sistema informatizado, numa malha automática, por exemplo, que tem lá um controlador.
como é que ela vai, por exemplo, trabalhar todos esses dados, essas informações que acontecem assim de forma bem instantânea o tempo todo? Então teria que ter um sistema assim bastante robusto do ponto de vista, né, até mesmo a nível de software mesmo, né, para garantir digamos assim, o tratamento desses dados, né, para que a gente tenha aí a melhor condição possível. O valor desejado, quem dera, né, se o valor desejado fosse o mesmo, né, do valor de referência, né? Eu gostaria que fosse, quer dizer, qual que é o meu desejo? O meu desejo é que o meu resultado de medição fosse, né, o mais preciso possível, né, de acordo com a minha referência, né? Imagina lá o meu set point lá. É um tipo de referência que eu tenho no sistema. Mas isso, infelizmente, não acontece, porque os erros cria, né, essas dispersões aí, né? Então, erro sistemático é um erro de tendência, está mais ligado à questão da limitação de aparelhos, das questões técnicas, né? Envolver questão de escala de aparelho. Uma má especificação de um instrumento, ela vai impactar nisso aí, ó, nesse erro sistemático, né? Como que eu vou eliminar um erro sistemático? Não consigo, mas eu posso reduzir. Então, eu posso melhorar a calibração, né, Thales? Respondendo o que você perguntou, olha, eu posso melhorar, por exemplo, o meu acompanhamento, de repente, a minha gestão diária, por exemplo, né, a minha parte ali de manutenção preditiva, por exemplo, né, a minha coleta de dados, por exemplo, a minha avaliação, o meu poder decisório ali, talvez se ele for mais bem feito, a minha seriedade, inclusive, aplicar ali a minha ética profissional em cima do tratamento desses dados para a questão de reduzir a incidência desse tipo de erro sistemático. Tá? Aqui nós temos um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona. Digamos que foram feitas 10 medições. Estão vendo aí, gente, essa tabelinha? Só para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Ó, eu tenho 10 medições. Então, eu vou ter lá, por exemplo, vários resultados. Ó, medição número 1, 10,050, depois 9,970, e aí vem. O que eu faço na realidade? Eu vou calcular uma média, no caso aí foi feita uma média simples, né, uma média aritmética mesmo, e eu calculei o x-barra, né? 9,995. O meu valor verdadeiro convencionado, que é o meu VV, é o valor que eu desejo, é de 10 unidades. Então, estou trabalhando com números genéricos aí, só para vocês entenderem o conceito. Como que eu vou calcular o meu erro sistemático? Eu vou pegar o meu x-barra e vou subtrair do valor verdadeiro convencionado, que é o meu VV lá. Aí eu vou descobrir o valor do meu erro. Esse valor aí, ele é negativo, tá vendo? Ó? Então deu 5 milésimos aí de unidades. Esse é o que eu chamo de erro sistemático. No caso, por exemplo, se eu for calcular, por exemplo, o erro aleatório, né, aí eu vou fazer o seguinte, né, esse erro aleatório é o produto das variações das medições. Lembra que eu falei com vocês que ele não segue uma tendência? Né? Ele não tem uma tendência fixa. Né? E aí eu vou ter que analisar ele de forma dentro da visão estatística, né? Trabalhando com essas fórmulas que estão aí. Evidentemente que se o meu sistema for informatizado, dentro da lógica, né, lá do meu programa, ele já vai fazer esse cálculo, né, de certa forma, de forma automática. Mas se eu tivesse que fazer isso de forma individual, a título de análise para um instrumento, por exemplo, eu poderia aplicar essas fórmulas aí e fazer o cálculo. Aí eu teria que calcular o desvio padrão, por exemplo, né, fazer o cálculo, por exemplo, da minha variância. E aí sim eu poderia calcular o meu erro, né, o meu erro aleatório aí, olha, subtraindo, né, o erro de medição que eu obtive lá, menos o erro sistemático. Olha que interessante. O erro sistemático, que eu acabei de mostrar para vocês aqui atrás, ele também influencia o meu erro aleatório. Então, na realidade, não é como se o erro fosse separado, isso acontece o tempo todo. Então, numa planta, por exemplo, eu tenho erros aleatórios e sistemáticos acontecendo simultaneamente o tempo todo.
É claro que tem relação com o outro, tá certo? Olha só que interessante. Aqui nessa reguinha azul aqui, ó, só para vocês entenderem a lógica. Olha onde que está meu valor verdadeiro, ó. Bolinha vermelha lá, ó. Agora, onde que está a minha outra bolinha verdadeira, que é o valor medido? Então, digamos, né, eu medi um valor determinado lá, um valor X, e existe uma distância entre a bolinha vermelha e a outra bolinha vermelha. Ou seja, eu tenho um erro. Que tipo de erro é esse? É o erro sistemático. Porque o erro sistemático ele está relacionado ao quê? À obtenção do valor medido com o valor de referência, que é o valor verdadeiro. Então, ele trabalha bem dessa lógica, dessa variação que existe aí entre uma medida e outra. E o erro aleatório, ele está dentro da faixa da dispersão de medidas. Porque não sei se você observou aí, olha, essas bolinhas pretas que está aí dentro, olha, nada mais é do que as várias medidas que eu fiz e estão muito próximos da outra, né? Então, eu tenho um valor principal, esse valor vermelho aí, esse VM, pode ser, por exemplo, a minha média, né, que eu calculei. Mas eu tenho outras variações de medidas junto com ela aí. Então, a hora que eu jogo isso dentro da estrutura desse gráfico, e dá para mim entender, por exemplo, a relação que existe entre o erro aleatório e o erro sistemático. E se a gente for somar os dois, por exemplo, eu vou ter o que a gente chama de erro de medição. Então, se eu perguntar para vocês assim, o que é um erro de medição? É a soma dos erros, né? Dos erros sistemáticos e aleatórios. Tá certo? Aqui nós temos um outro gráfico que dá para a gente entender também melhor, né, como que funciona essa lógica. Então, eu tenho uma curva aí, né, que vai mostrar, por exemplo, a minha dispersão de medidas. Estatisticamente falando, nós temos o desvio padrão aí. O erro aleatório, como eu disse, está dentro da curva. E o sistemático é aquela variação que existe entre o valor médio, né, que é o meu x barra lá, em relação ao valor verdadeiro. Tá bom? Somando os dois, aí eu vou ter o meu erro final aí, que é o meu erro medido. Nós temos aqui mais um exemplo, né, que é também uma outra grandeza estatística muito importante que é medida, que é a incerteza. Muito interessante, gente, que existem vários tipos de incerteza, tá? Então, tem incerteza de medição, por exemplo, num processo que acontece o tempo todo. Porque o que é a incerteza na realidade? A incerteza ela existe porque existe o erro, tá certo? Se eu eliminasse o erro, o nível de incerteza no meu processo de medição vai reduzir. Quem dera, né, se o meu erro fosse zero. Se o meu erro fosse zero, eu não teria incerteza nenhuma. Ou seja, o meu valor ali que eu obtive, ele é 100%, né, igual ao meu valor verdadeiro. Aí eu teria uma exatidão 100%. Obviamente, isso não existe. Né? Então, no caso, por exemplo, das incertezas de repetitividade, é aquela, né, associada àquele tipo de erro que eu falei para vocês lá atrás, ela pode ser, inclusive, calculada também estatisticamente. Né? Agora, existem outros tipos de grandeza que eu nem vou abordar aqui, porque elas não são muito calculadas dentro da lógica da matemática, né? Ou usando os métodos estatísticos. Mas nesse caso aí, olha, do tipo A, ela está muito mais voltada à questão da parte de medição, né, que é esse tipo aí. Então, você pode fazer um cálculo aí, olha, você pode, inclusive, dividir, né, o desvio padrão que você calculou lá atrás, se você quiser fazer. Né? Aqui, ó, o desvio padrão. Tá vendo aí, olha, que esse somatório ó, de x1 menos x barra ao quadrado sobre n, que é o número de valores, né, o número de medições. Se eu fosse voltar na tabela, eu ia ter os números de medições aí, tá vendo? No caso aí, são 10 medições. Então, fazendo esse cálculo, se fosse o caso, né, e chegando aqui na frente, olha, eu poderia, então, calcular o meu nível de incerteza. Né? Aí eu vou chegar no valor de IA. Normalmente, esse valor de IA, né, ele vai ser registrado junto com o valor do erro. Então, normalmente, você coloca, né, o valor medido, é isso? Mais ou menos a incerteza. A incerteza, normalmente, ela é feita dentro de uma variação de máximo e de mínimo. Olha que interessante. É muito importante
essas análises de exatidão, precisão, incerteza, desvio padrão, para a gente entender, por exemplo, o seguinte, que o nosso instrumento, ele não é perfeito. Você pode ver que uma empresa, quando ela fabrica um instrumento, por exemplo, né, e lança esse instrumento, e ele é utilizado, né, lá no sistema, ele tem as suas características técnicas. Vocês fizeram um trabalho lá, não sei se vocês observaram isso, né, na ficha técnica do instrumento, quais são as características técnicas que esse instrumento possui. Olha que interessante. Esse instrumento, assim, coloquei de uma forma bem simples aí, poderia ser um instrumento digital também, mas eu coloquei um analógico para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então, veja bem o que eu tenho aí. Ó. Isso é um manômetro, né? Eu tenho, por exemplo, a faixa de medição, que é de 0 a 25 bar, né? Eu tenho aí o limiar inferior, que é 0, e o limiar superior, que é 25. E eu tenho a menor divisão de escala do manômetro. Essa menor divisão de escala, se a gente for considerar ela do ponto de vista técnico, é como se fosse a minha resolução do instrumento. Então, se eu vou, por exemplo, instalar um manômetro numa linha, por exemplo, cuja a variação é inferior a 1 bar, esse manômetro aí não serve para mim. Por quê? Porque a resolução dele, o valor da resolução é superior ao valor de registro que eu tenho lá na minha linha. Então, isso aí vai mostrar para vocês o seguinte, que eu preciso, inclusive, saber especificar o instrumento adequado para poder funcionar ali dentro do meu sistema. Então, o dado da resolução, ela é muito importante. Outra questão muito importante também, gente, é a exatidão, né? É a exatidão lá que eu preciso. Você pode ver que na hora que você busca no catálogo um instrumento, a empresa vai oferecer para você uma variação de máximo e de mínimo do instrumento. Ela não vai dizer para você que o manômetro vai medir 100%, que não é 100% preciso. Né? Acrescentando essa informação para vocês, eu poderia dizer que não existe instrumento preciso, por mais tecnológico que ele seja. Por quê? Porque nós temos uma série de situações que estão inerentes ao processo, inclusive para dizer o seguinte, que o sistema de medição ela não é só o instrumento. O sistema de medição é o mensurando, o sistema de medição é o ambiente, né? É o operador, é o método. Tudo isso influencia no resultado, né? Aqui nós temos, né, então, para mostrar para vocês, quando eu falo de incerteza, né, que eu estava comentando ainda há pouco, a respeito da incerteza, então a incerteza ela é tratada junto com a estimativa do resultado. Então, por exemplo, se o meu resultado de medição deu 20,2, né, aí vem associado ao meu resultado a variação, no caso a incerteza aí. Lembra que eu falei para vocês de para mais ou para menos? Então, você tem um resultado aí para criar o que a gente chama de faixa. Então, essa faixa aí é uma faixa aceitável. Então, dentro dessa lógica aí, desse valor que está aí, de 20,2 mais 0,1, ou 20,2 menos 0,1, eu vou ter o quê? Um campo, né? Eu vou até chamar de campo de tolerância, e os valores que vão ser medidos e todos os resultados de medição que estão dentro desse campo, eles são aceitáveis. E aí eu vou gerar, né, o que a gente chama de nível de confiança. Então, dentro das tabelas lá de estatística, não sei se vocês já estudaram estatística, mas existem, né, os índices associados aos percentuais de confiança que você define para determinados tipos de resultado. Então, nesse caso aí, por exemplo, qualquer resultado obtido entre 20,1 e 20,3, eles estão dentro dessa faixa confiável, né? Que eu estou chamando aí de 95%. Gente, isso aí tudo é tratado matematicamente, né? Eu estou mostrando aqui de uma forma bem elementar para vocês entenderem a lógica do erro e a consequência do erro que vai gerar o que a gente chama de incerteza. A palavra incerteza dentro da meteorologia é como se fosse uma dúvida. É uma dúvida no resultado. Mas essa dúvida é uma dúvida aceitável, que vai ficar dentro de uns limites toleráveis. Então, reforçando a ideia de que o instrumento, esse instrumento que você está utilizando, ele precisa ser capaz de efetuar a medição e ainda gerar para você um nível de confiança para que o resultado que você tenha, ou os vários resultados que foram medidos por ele,
possam ser confiáveis, né? Então, a palavra confiança ali é fundamental para o processo. Por isso que muitas vezes, né, os desvios eles são monitorados o tempo todo. Então, se você pega, por exemplo, uma planta totalmente automatizada, qual que é a lógica dela? É você conseguir ali, através do controlador, não deixar que nada aconteça fora dos limites. Então, aquele set point que eu falei lá no início do curso para vocês, ele é o tempo todo o meu valor de referência que foi usado para a regulagem ali do meu sistema. E os meus equipamentos, os meus instrumentos que estão instalados na rede, eles precisam funcionar adequadamente, com níveis de confiança aceitável, para que os valores de medição ali, que vão alimentando o sistema, continuem confiáveis e dentro dos registros ali, para que eu não tenha nenhum problema maior, mesmo considerando que existem erros e distúrbios e perturbações no sistema. Então, a malha de controle, gente, ela não é uma malha exata, mas é uma malha, né, que possui erros, possui perturbações, possui divergências de medição, mas o ideal é que fique dentro dos padrões e dentro de um certo grau de confiança. Aqui, só para vocês verem, né, a título de ilustração, muitas vezes eles recorrem também ao cálculo do que eles chamam de incerteza expandida, para você chegar no valor da incerteza total. O que é isso? É a soma de todas as incertezas que estão presentes em todas as situações que fazem parte do sistema. Ou ela está no procedimento, ou ela está no ambiente, ou ela está no produto, no operador, na estabilidade do instrumento, ou ela está na calibração, ou ela está, por exemplo, no método de medição. Vocês podem perceber que tudo que está de azul aí, olha, dentro desses quadrinhos aí, está diretamente relacionada ao sistema de medição. Então, daí provém as incertezas, e se existe incerteza é porque tem erro. E se existe erro é porque existe algum fator que está provocando esse erro. Tá certo? E o tratamento de dados, né, assim, para você voltar lá naquela questão que eu falei, é muito importante, então, você ir afunilando, né, esses resultados e tentando minimizar o máximo possível essas influências que vão provocar os erros e, consequentemente, as incertezas do sistema, para garantir o nível de confiança que a gente precisa. Hoje em dia, eu queria dizer para vocês o seguinte, que existe uma busca incessante para melhorar a performance dos processos. Então, o que se quer hoje em dia? É precisão, tá certo? Aumentar a precisão mesmo, tentar o máximo possível rejeitar as interferências que são traduzidas em perturbações no sistema, trabalhar a parte, digamos, física do equipamento, aprimorar os processos de manutenção, cuidar, né, para boa qualidade dos instrumentos, calibrar, aferir, treinar o pessoal, né? Então, a dinâmica do processo, né, tudo isso precisa funcionar de uma forma harmônica. O homem está ali, quer dizer, a planta é automática, mas o homem está ali. Então, quando eu falo, por exemplo, diminuir a sensibilidade do sistema, né, as variações, os parâmetros, para torná-lo mais robusto, é isso. Essa robustez, gente, não é simplesmente em tamanho, não. Robustez no sentido de qualidade, de tecnologia também, né? Investir pesado na parte de, por exemplo, de avanço, né, aí na parte de programação, principalmente com, com redes, né, mais modernas aí, trabalhar com o que há de melhor. Esse é que é o desejável, para que você possa ter um sistema aí mais confiável possível. E uma dessas estratégias muito comuns que é usado hoje, né, existem várias estratégias, né, para melhorar e para atingir essa performance que eu estou falando para vocês, mas uma delas é chamada de reconciliação de dados. O que é isso? A grosso modo, né, assim, para a gente não entrar muito em detalhes técnicos, mas só para você entender como que funciona isso, então, veja bem, esse fluxo aí dá para a gente ter uma visão, olha, quando as medições entram no sistema, tá certo? Então, tem que existir ali o que basicamente é um algoritmo, né? Que é um sistema que vai rodar, que vai receber essas medições e vai fazer o quê? Vai fazer o tratamento dessas medições. Então, o que acontece? Os dados que vão sair, né, que vão para frente, né, para o sistema, já são dados já reconciliados, ou seja,
É como se você trabalhasse com um modelamento matemático ali, embutido dentro desse algoritmo, para poder fazer o tratamento dessas informações. Que informações são essas? São todas as medições, todos os resultados que são transferidos ali para dentro do seu sistema. Que começa lá no elemento primário, né, que passa pelo integrador, vai pelo registrador, passa no controlador. Quando chega no controlador, faz o tratamento e faz essa reconciliação. De forma mais específica, seria o seguinte: você carrega, né, as medições da malha, valida as medições, reconstrói as medições necessárias. Você vai trabalhando ali ponto a ponto o erro, né? Por isso que o sistema, né, não sei se vocês lembram, né, que vocês pesquisaram a respeito, principalmente em malhas de controle, que tem aqueles, as P e D, por exemplo, que tem lá o proporcional, derivativo, integrativo. Então, vai trabalhando ali, né, a lógica, a matemática ali em cima dos valores e dos resultados, né? Então, eles executam a reconciliação. Então, pega o erro, trata o erro, tá certo? Reconcilia e envia, né, e gera o que a gente chama de diagnóstico. E esse diagnóstico final, ele vai para o sistema, né, através de comunicação. Pode ser, inclusive, através de comunicação remota, se for o caso, dependendo da rede, do tipo de rede, ou do tipo de instrumento. Tá? E é interessante dizer para vocês que eles querem, né, eles estão buscando hoje em dia trabalhar o quanto antes e quanto melhor essa questão desse tratamento de informações para viabilizar, né, uma condição de performance mais próxima do real possível, né? Então, essas eficiências que são buscadas é justamente o fruto de muito estudo, né? É um trabalho, assim, incessante, não só pelo pessoal operacional, mas principalmente o pessoal de pesquisa, os desenvolvedores, né, de sistema, por exemplo, né? As empresas aí que são especializadas, né, em fabricação de componentes aí de instrumentação, né? E aí, gente, a gente está, assim, finalizando aqui, mas é o seguinte: qual que é o grande desafio hoje na realidade? É você conseguir fazer isso em tempo real. Olha que interessante. Nós temos aí, né, a internet, temos as redes, né, corporativas aí, as intranets, por exemplo, esses sistemas que são desenvolvidos, né, para gerenciar a máquina, não é isso? E o objetivo é que isso seja feito quanto mais em tempo real possível, melhor. Por quê? Porque você vai ter a informação tratada instantaneamente ali e vai gerar também uma saída de dados com assim um nível de acerto muito grande, tá certo? Então, hoje em dia, o grande desafio é esse, da reconciliação de dados, é permitir a reconciliação em tempo real, que possa agregar valor ao processo, tornando a operação mais eficiente, menos custosa, e que os erros grosseiros, qualquer tipo, né, mas especialmente os erros grosseiros, que são mais facilmente detectados, né, e tratados, né, para que eles não aconteçam, que eles possam ser identificados, não é isso? E para que você tenha aí, como eu disse, uma performance melhor no seu sistema. Nós temos aqui um exemplo para mostrar essa reconciliação, o nível que ela chega, né, digamos assim, de benefício, né, para o sistema. Lembra que eu falei com vocês no início dessa aula? Que o objetivo não é só medir, não é só ter ali o resultado de medição. Isso vai, inclusive, afetar a estrutura de gestão da empresa como um todo. Então, você tem aí os níveis, né, de gestão, mas não é só de gestão de recurso técnico, não, mas gestão financeira, produtividade, por exemplo. Então, veja bem, olha, a parte de dados, por exemplo, é muito importante. Esse fluxo de dados, né, quanto mais fiel ele for, quanto mais, digamos assim, confiável ele for, melhor para o seu sistema de gestão. Porque são através dessas informações que você faz o controle operacional da planta como um todo e, por que não dizer, da empresa, né? Já que o processo produtivo, tudo que você produz e fabrica, etc., depende da sua planta, né? Então, os benefícios da reconciliação de dados: aumento da confiabilidade, né? Maior consistência de dados,
facilidade, né, para identificar aí erros e fazer a correção deles, reduzir perda, por exemplo, redução de custo, melhorar a performance, né? Tem aí, ó, identificação de instrumentos que estão incertos, descalibrados e causando erro. Tá vendo, Thales? Aí você já consegue rapidamente descobrir aqueles que estão tendo problema, você substituir ali, reduzir custo de manutenção, permitir melhor avaliação da manutenção dos equipamentos, na medida que você tem um grau de assertividade maior nos valores que estão ali, para você trabalhar com eles, né? Então, o seu poder decisório ele é bastante interessante ali naquele momento, principalmente na parte de gestão ali de parte técnica, né? E, por último, o aumento da disponibilidade de máquina, né? A planta funcionando aí, digamos, 24 horas por dia, é o desejável, o sonho de consumo, né? De toda a empresa, né? Não é isso? É que você não tenha paradas inesperadas, principalmente por problemas relacionados à instrumentação, né? E aí, algumas questões que a gente precisa lembrar, né, assim, para a gente não pode deixar não pode esquecer, né? É que os erros podem ser influenciados por ação isolada ou combinada. E pode ser, né, oriundos, né, de vários fatores ali que estão ligados ao sistema de medição. Eles podem ser significativos ou não. Aí vai depender da intensidade do erro. A exatidão é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro, né? Eles estão sempre ali, nunca sempre diferentes um do outro, mas uma vez mais próximos, outra mais longe do valor. Os erros dependem da exatidão de medição requerida, que é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro do mensurando. É aquele VV lá, né? O valor verdadeiro, né? E o valor medido, que é o VM. Outra coisa importante é o seguinte, que o valor verdadeiro ele é impossível de ser determinado. Por quê? Porque ele é sempre um valor de referência tomado ali como eu disse, né, como padrão, né? Aqui nós temos mais um exemplo para ilustrar a questão do instrumento, né? Quando você vai buscar a parte técnica do instrumento e para visualizar aí os dados, né, de catálogo, né, principalmente aqueles ali que fazem parte do instrumento, você vai perceber como que os instrumentos eles estão, de certa forma, dentro de uma lógica normalizada, né, eles são fabricados conforme a normalização determina, né? Então, existem os certificados. Quando você faz, por exemplo, uma calibração, você emite o certificado também da calibração. Os instrumentos eles precisam passar por uma avaliação periódica, né? Aí tem as empresas, né, que fazem esse tipo de trabalho, né? No caso aí, empresas maiores, exemplo, né, os Minas, por exemplo, ela tem lá a própria equipe dela, né, de, de calibração, tem os laboratórios de teste, por exemplo, ou ela pode contratar externo também, né? Mas tudo seguindo uma rigorosidade normalizada, né? Isso vale para qualquer tipo de instrumento. Outra questão é o seguinte, ainda falando da parte técnica do instrumento, como eu disse, né, como segue uma regra normalizada, então eles têm ali a definição dos padrões, né, de erro, máximo e mínimo, as faixas admissíveis, e os instrumentos eles têm uma classificação também, né, dentro da conformidade ali, dentro daquilo que ele foi fabricado. Então, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o instrumento. Nesse caso aí, por exemplo, olha, eu estou pegando um exemplo aí, ó. Esse aí é da classe de exatidão A2. Então, ele possui um erro máximo admissível de 0,5% na amplitude, na faixa de medição, né? Essa faixa, gente, compreende o que a gente chama de range, que é aquela faixa lá, exemplo, de 0 a 25, que eu mostrei para vocês lá. Então, o range é toda essa variação aí que existe da faixa. Então, esse caso aí, por exemplo, ele já é fabricado dentro desse erro máximo admissível aí de 0,5%. Se você precisar de uma faixa menor para uma condição específica, para te atender especificamente lá na área, por exemplo, ou na planta, esse daí já não serviria. Teria que pegar um outro que tem um erro máximo admissível com um percentual menor. E aí você tem que verificar, né, qual faixa que ele se enquadra. Isso vale também para instrumentos digitais, né? Você pode ver que as características técnicas para quem vai especificar o instrumento é muito importante para você definir ali o grau de aplicabilidade dele, tá certo?
Então, gente, para encerrar nossa aula, eu estou com esse texto aí final, eu vou até ler ele para vocês, para a gente fazer um comentário e fazer um encerramento. Então, estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a medição e o controle de processo são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis. A implementação de um sistema para medir, controlar e monitorar todos os elementos de unidade industrial com alta precisão e profundidade, bem como para automatizar esse processo, normalmente são complexos. Um dos grandes desafios é garantir a repetibilidade das medições e estruturas de resultado. Né? Quanto mais os resultados forem repetidos, né, de forma igual, né, de valores próximos, melhor. Vale destacar que a qualidade dos dispositivos, bem como os testes periódicos de exatidão e calibração dos instrumentos, para que os dados obtidos possam continuar confiáveis, nível de confiabilidade, isso é muito importante, e sempre de acordo com as normas, com os padrões estabelecidos, né, pela ciência, e isso é muito fundamental. Os avanços na tecnologia de dispositivo, equipamento, sistema de medição e controle processual estão aí. Porém, é importante também entender que os gestores e os técnicos devem estar voltados no sentido de pensar a atualização dos seus ambientes de produção, para que esses mantenham-se sempre competitivos no mercado. Então, esse texto aí fui eu mesmo que produzi. Eu queria deixar esse recado para vocês, o seguinte, né? Não sei se vocês vão trabalhar diretamente com instrumentação, mas ter essa consciência da importância que a instrumentação tem para o processo em geral. Né? É como se fosse, por exemplo, a, assim, a tecnologia, digamos assim, mais importante ali para tudo que se faz. É claro, né, que tudo é importante na empresa, mas a instrumentação ela está na ponta do processo ali e ela permeia, na realidade, todo o processo como um todo. Então, ela é fundamental em todos os aspectos aí e questões econômicas, qualidade, tudo isso tem relação direta com a instrumentação. Tá certo? Agradecer vocês aí pela participação dessa aula. A gente foi um pouco corrido, né? Que tem que fazer em 50 minutos. Aí, gente, é o seguinte, eu vou deixar para vocês mais alguns conteúdos aí de forma assíncrona durante a semana. Vou estar enviando o link para vocês. E aí eu agradeço, então, mais uma vez a participação e até mais. Tá? Valeu, professor. Volta na semana que vem. Tá bom? Um abraço aí. Beleza. Um abraço, professor. Boa noite. Correr aqui porque já começou outra aula lá. Vai lá. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.